Olá, acionista. Neste vídeo vamos falar de Tecnisa, ação aí que tem o ticket TCSA3 e no último fechamento ela ficou em 2,45. Tecnisa é empresa do setor imobiliário que atua desde 1977. Como a gente consegue ver aqui no gráfico, a ação disparou nos últimos dias, né? Especialmente aí no mês de dezembro, e a alta da ação foi de 85% até agora. O que aconteceu? Por que a empresa está sendo tão valorizada? Bom, a Tecnisa ela tinha até um tempo atrás pouca cobertura do mercado e ela começou a ser melhor avaliada. As casas de análise estão uh, apostando bastante em Tecnisa, enquanto uma das empresas com maior potencial de crescimento, e muitas estão indicando a Tecnisa como a principal ação aí do setor imobiliário. Eu tenho comigo aí 5 analistas já cobrindo a ação. Antigamente o número era no máximo 1 ou 2. Então a Tecnisa aí vem crescendo no sentido de atenção do mercado. Mas a questão é o que realmente está acontecendo. E também, né, será que a ação está cara, está barata, ainda vale a pena comprar? Bom, em primeiro lugar, tenho que falar para vocês que o presidente da empresa é o Maier Nigri, é o filho do antigo Maier Nigri, que assumiu aí em 2017, 2018, e um dos primeiros passos dele importantes foi em uma das reuniões da campanha de 2018 do Bolsonaro, juntamente com outros empresários, é, anunciaram publicamente apoio ao Bolsonaro. Então, tanto o Maier Nigri da Tecnisa, quanto o Eli Horn da Cirela, o Heng da Avan, o Fábio Rocha da Riachuelo, o Sebastião Bonfim da Centauro e o José Salim Matar da Localiza, todos estavam nessa reunião secreta aí que aconteceu em 2018, e esses foram os que não fizeram questão de esconder que estavam lá. Muitos não queriam ter o seu nome associado ao Bolsonaro. Então, o Maier Nigri da Tecnisa, por ter apoiado o Bolsonaro, aí, ele tem talvez algum acesso e algumas informações a respeito dos rumos econômicos do Brasil que outras incorporadoras talvez não tenham, né? E o que os analistas fazem quando vão analisar a Tecnisa? Eles vão até a empresa e conversam com o RH, conversam muitos, inclusive até com o próprio presidente, que passa para eles a situação do país, os futuros investimentos que serão feitos e qual será o papel da Tecnisa nisso, né? Eu não posso dizer que eles teriam algum privilégio ou não, mas nós como investidores temos que colocar todas essas cartas na mesa, né? Vou mostrar para vocês o que aconteceu com as empresas de todos esses que participaram da reunião com o Bolsonaro. Então a Tecnisa subiu 80 e poucos por cento, a Cirela em um ano ela subiu 100%, a Centauro desde o IPO, né, lá por junho, ela subiu 260%, Localiza subiu 76% e a Guararapes um pouquinho menos, mas também subiu bastante. Não, subiu 100% também. Então a gente vê aí que todas essas empresas aí, elas
se saíram muito bem, né, nesse primeiro ano do governo Bolsonaro. Então isso pelo menos nos faz pensar, né? Ele é um alerta que essas relações do governo, essas relações de empresários que apoiaram a campanha para o presidente atual se eleger, eles podem ter contatos que permitem algumas vantagens. Pode ser que. Então, nós aqui que a gente tenta se ajudar, tenta investir nas ações com maior potencial, como é que a gente fica sabendo dessas coisas? A gente só está arriscando o nosso dinheiro, né? Então, é muito importante a gente começar a pensar e a prestar atenção nessas coisas também. É por isso que a carteira do nosso canal leva muito a sério e coloca como fator principal da metodologia de escolha de ações a opinião dos analistas. Porque a gente aqui, lendo as notícias da televisão e tentando se informar o melhor possível, a gente nunca vai saber tanto quanto essa gente que está sempre em contato com o pessoal das empresas. Então, é por isso que essa foi a metodologia escolhida e por isso que eu acho que é a, é a melhor, né? Dentre as metodologias que a gente tem. Quais são essas outras, né? Seguir algumas casas de análise, talvez tentar estudar gráficos, olhar para os números, né? Ah, vou escolher tal ação do setor de imóveis porque ela, né, nos últimos anos ela aumentou tal indicador, né? Bom, mas por trás disso tudo, né, sempre tem essas relações políticas de pessoas que têm acesso mais fácil a pessoas importantes que determinam o rumo da economia nacional. Então, nossa metodologia do canal leva bastante isso, bastante a sério isso. Vamos falar agora então dos números, né? Tecnisa, será que está barata ou está cara? Dos 5 analistas que eu tenho, apenas um está indicando para comprar ela nesse preço. Dois acham que ela vai ter um desempenho acima da média e dois recomendam que segure a ação. Não é para nem comprar nem para vender. A ação, na melhor estimativa de todas, teria um potencial de crescimento ainda de 2%. Tá? E na perspectiva mais negativa, a ação nesse preço, ela corre um risco de deixar quem botou dinheiro nela com um prejuízo de 40%. E na média dos 5, assim, a ação estaria cara demais agora. Ela estaria 18% acima do valor ideal, justo, digamos, né? Então, no preço atual, não estaria valendo a pena investir nela pelo risco de retorno, né? O lucro é 2% e o prejuízo é 40%, né? Então a gente tem muito pouco a ganhar e muito a perder. Esse é o tipo de ação que nunca vai aparecer na nossa carteira. Nossa carteira de superações. Beleza? Então, essa foi a Tecnisa, né? A gente deu uma olhadinha em outras ações também, mas o foco aqui é a Tecnisa, que deu essa subida aqui. Nos últimos 5 anos, a gente vê que, contudo, a ação ela só caiu, ela apresentou muitos prejuízos, prejuízo atrás de prejuízo, né? Sempre. E se a gente for olhar ainda mais no longo prazo, né? A gente vê que essa ação ela só piorou, né? Ela teve essa longa desvalorização desde 2007 e que agora ela começa uma recuperação, né? Em vários momentos ela começou essa recuperação e depois caiu de novo, né? Começou e caiu. Bom, de repente com esse apoio ao governo,
talvez a empresa consiga eh, parar com essas quedas sucessivas e voltar a crescer. Aí só fica com vocês essa questão, talvez, moral e ética de, bom, se vocês não concordam e não apoiam as opiniões políticas do presidente atual, enfim, não sei se comprar Tecnisa, Cirela, seria bom para vocês, né? Por outro lado, vocês podem argumentar que o empresário apoiou, na verdade, o Paulo Guedes, a proposta econômica. Bom, nessa famosa reunião, né, que está relatada num livro de 2018, se eu não me engano, um livro sobre o Bolsonaro, é, nessa reunião o Bolsonaro estava lá, né? E o presidente da Tecnis e esses outros empresários foram lá para estender a mão, conversar e demonstrar apoio. Então, não é só o Paulo Guedes, né? Eles estão de acordo com o governo também. Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria trazer para vocês essa questão que eu também acho importante, né? Que algumas empresas, por apoiarem certos candidatos, elas acabam recebendo algumas vantagens, possivelmente, né? Não estou dizendo que é o que acontece com a Tecnisa, mas a minha razão de suspeitar que pode ter alguma coisa é esses movimentos de alta incríveis, né? De Tecnisa, Cirela, Centauro e Localiza, né? E também de Guararapes, que são empresas que subiram muito em pouquíssimo tempo, né? São empresas que dispararam e subiram 3 vezes mais que o índice, o Ibovespa. Não esqueçam aí de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que daí vocês recebem as notificações dos próximos. Beleza? Se vocês quiserem receber a nossa carteira por e-mail, é só mandar um e-mail para canaldoacionista@gmail.com. Até a próxima!